Hoje a gente vai mergulhar num livro que traz uma visão bem radical sobre o Bitcoin. Esquece a ideia de ser só um investimento. A proposta aqui é outra, é de que ele é uma espécie de verdade transformadora. E é essa ideia, essa perspectiva que a gente vai desvendar agora. E logo de cara, para deixar bem claro o tom da conversa, o livro já manda uma citação famosa do filme Matrix. A ideia não é dar conselho financeiro, não. É apresentar uma verdade que pode ser, digamos, bem desconfortável. A grande metáfora do livro é essa. Entender o Bitcoin é como tomar a tal pílula vermelha. É o que permite enxergar uma realidade oculta, um problema, quase como uma doença fundamental do nosso mundo de hoje. Ok, vamos entrar então na primeira parte, que é a base de tudo. A ideia de que o Bitcoin é a pílula vermelha para o dinheiro. Aqui a gente vai entender por que, segundo os autores, o Bitcoin não é só uma escolha, mas uma necessidade, quase uma questão moral e filosófica. E a coisa já começa forte. A afirmação é pesada, olha só. Só vamos sobreviver por causa do Bitcoin. Para eles, não é só uma tecnologia nova, é uma ferramenta essencial para sobreviver ao que eles chamam de uma guerra de extermínio. A imagem que eles usam é de um bote salva-vidas, como se a nossa civilização moderna estivesse afundando e o Bitcoin fosse a única saída, a única forma de ter um verdadeiro renascimento moral, material e até tecnológico. Mas calma, para a gente poder entender um argumento tão forte assim, o livro dá um passo atrás e começa pelo básico. Vamos ver as perguntas fundamentais sobre o que é o Bitcoin. Então, a história começa lá no final de 2008. O domínio bitcoin.org é registrado em agosto, o famoso white paper do Satoshi Nakamoto sai em outubro e em janeiro de 2009 a rede finalmente entra no ar. Tudo isso nascendo ali no meio da comunidade cypherpunk, bem no auge da crise financeira global. O timing é bem interessante, né? E um ponto importante que o livro destaca é essa diferença na escrita: Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo. O Bitcoinzão com B maiúsculo é todo o sistema, o protocolo, a rede. Já o Bitcoinzinho com B minúsculo é a moeda em si, o token que a gente negocia. Para entender o Bitcoin, primeiro a gente precisa entender contra o que ele se posiciona. E o adversário aqui é a chamada moeda fiduciária, ou fiat. Sabe, é o dinheiro que a gente usa no dia a dia, emitido pelo governo, que não tem um lastro em algo físico como o ouro. O valor dele vem da confiança e da imposição legal, o famoso curso forçado. Beleza, agora que a gente entendeu o que é moeda fiduciária, vamos entrar no que o livro chama de a doença desse sistema. É aqui que o diagnóstico dos autores começa a ficar mais incisivo. E para ilustrar esse problema, eles trazem um dado bem impactante. Olha só esse número, mais 46,3%. Foi o quanto a base monetária no Brasil aumentou em apenas 12 meses, ali durante 2020. É muita impressão de dinheiro, né? E o mais chocante é quando a gente compara isso com a economia real. De um lado, a base monetária explodindo, com esse crescimento de mais de 46%. Do outro, o PIB, a produção do país, encolhendo. Ou seja, muito mais dinheiro correndo atrás de menos coisas. O resultado, segundo o livro, é uma desvalorização sistemática da nossa moeda. E isso se conecta perfeitamente com uma citação do próprio Satoshi Nakamoto. Ele dizia que o problema da moeda convencional é que ela exige confiança. Confiança de que o Banco Central não vai desvalorizar a moeda, só que, segundo ele, a história está cheia de exemplos de que essa confiança foi quebrada. Várias e várias vezes. Agora, a discussão vai para um outro nível. A gente sai um pouco da economia e entra numa crítica muito mais ampla, uma crítica sobre a civilização como um todo. O livro aponta o que seriam os sinais de um mundo em colapso. E aqui a análise fica bem controversial. Os autores listam o que eles veem como sinais inevitáveis e cíclicos desse colapso. A lista inclui coisas como a dominância do que eles chamam de valores femininos, sistemas de bem-estar social que seriam insustentáveis, a diluição do valor da moeda, que a gente já viu, queda nas taxas de fertilidade e de poupança e a desintegração das famílias. É uma visão bem específica e polêmica sobre a decadência da sociedade. Eles usam até um termo bem específico para descrever a origem disso tudo: ponerologia. Basicamente, é uma teoria sobre a natureza do mal, que eles aplicam à política. A ideia é que existe uma espécie de doença mental coletiva promovida por engenharia social que leva a governos corruptos e destrutivos. É um conceito bem denso.
A base teórica para esses argumentos vem muito da escola austríaca de economia. Eles citam o Ludwig von Mises, por exemplo, para dizer que a escolha entre capitalismo e socialismo não é só sobre economia. É uma escolha entre cooperação social ou a desintegração total da sociedade. É um jogo de tudo ou nada. Ok, o cenário apresentado é bem sombrio, né? Mas e a solução? É aí que entra o quinto e último ponto, a proposta da cura criptográfica. Como o Bitcoin se encaixa como a única saída para essa crise toda? E essa tabela aqui resume bem a visão do livro. De um lado, o sistema legado, com controle do Estado, inflação, dívida, juros reais negativos e um controle financeiro que eles chamam de totalitário. Do outro, o padrão Bitcoin, que traria soberania individual, dinheiro sólido, incentivo à poupança e liberdade contra a expropriação. São dois futuros completamente diferentes. O caminho para esse renascimento, segundo eles, tem 3 passos. Primeiro, adotar uma reserva de valor superior, que seria o Bitcoin. Segundo, isso mudaria a mentalidade das pessoas para um pensamento de longo prazo, o que eles chamam de baixa preferência temporal. E o terceiro passo seria a consequência disso tudo, um renascimento da produtividade, da ética e do progresso. No fim das contas, o argumento principal do livro é esse. Bitcoin não é um investimento para ficar rico dentro do sistema que a gente conhece. É uma fuga. É uma forma de sair completamente desse sistema. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. As ideias desse livro colocam uma escolha bem clara na mesa. Será que o Bitcoin é mesmo o começo de um novo renascimento, como eles defendem com tanta força? Ou tudo isso não passa de uma ideologia marginal, mais uma entre tantas outras? É uma questão que fica no ar.